representando a Unesco, uma pessoa que tem uma grande relação também com o nosso estado e em especial com a cidade de Goiás, Celso Schenkel. Representando o Ministério do Meio Ambiente e que muito nos honra com a sua presença, Dr. Nilo Diniz, diretor de Educação Ambiental do Ministério, aqui representando a ministra do Meio Ambiente. E, finalmente, Fernando Gabeira, jornalista, não sei se vocês já ouviram falar dele, é jornalista, ex-deputado federal, que é novo no assunto e vai participar aí da mesa também. Bom, como eu falei, a gente vai fazer aqui uma breve fala de cada um e, posteriormente, abrir o espaço para o debate. A expectativa é que essa fala crie algum insumo, algum combustível aí para a gente poder estar debatendo. E, para iniciar, eu gostaria de convidar a secretária de Meio Ambiente, Jaqueline Vieira, a fazer aí suas palavras. Um bom dia a todas e a todos. Para nós é uma honra estar participando desse evento do FICA. Como o Emiliano falou, nós tivemos o privilégio, né, de participar de dois eventos internacionais, o nosso FICA e a Rio+20. A Rio+20, Goiás começou a participar, Gabeira, queria registrar isso aqui, né, o ano passado. Para nós, aqui em Goiás, foi muito importante, porque nós iniciamos a nossa participação na Rio+20 com as nossas conferências, a Conferência Estadual do Meio Ambiente. Nós fizemos 11 conferências regionais com a temática da Rio+20. Então, pela primeira vez, Goiás, que está aí no Planalto Central, começou a discutir um assunto antes que ele se iniciasse, antes que ele viesse à tona. Então, nós começamos a discutir, Nilo, o conceito que foi colocado na Rio+20, economia verde, para o desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza, governança. Essa era a temática central e nós discutimos isso em 11 regionais, com outros subtemas que também foram trabalhados aqui no Fórum Ambiental, e fizemos a nossa conferência estadual o ano passado, em março, com uma participação intensa, mais de 700 inscritos na conferência estadual, também para discutir a temática da Rio+20. Dessa forma, agora nós nos preparamos para, em setembro, retornar com os resultados de todas as discussões posteriores à Rio+20, com os delegados eleitos na conferência. Então, foi muito rico essa discussão. Nós preparamos um estande para levar para a Rio+20 e levar tudo que nós, todas as conquistas nossas em termos desse conceito de economia verde que está sendo discutido e ainda há algumas contradições, mas é uma ideia nova que a gente precisa realmente levar essa discussão e construir esse caminho. E então, lá na Rio+20 nós fomos com o nosso estande e o ano passado também nós criamos o Fórum dos Secretários do Bioma Cerrado. Nós temos 11 estados que têm o bioma cerrado e 3 estados que têm enclaves de cerrado. Desses 3 estados, Amapá e Rondônia participam ativamente também. Então, nós criamos o fórum e na Rio+20 nós lançamos a Carta do Cerrado, que, entre outras recomendações e prioridades, nós temos a inclusão do Cerrado como patrimônio nacional, que é uma PEC que transita há mais de 17 anos e que nós estamos agora com esse pleito unidos no Fórum dos Secretários do Bioma Cerrado para que realmente nós nos tornemos patrimônio nacional. Então, essa foi, para nós, né, para nós, a Rio+20 é um marco para nós do Bioma Cerrado. Até porque a ministra do Meio Ambiente, o ano passado, ela esteve em Goiás, participando de um seminário na Semana do Cerrado, fez um compromisso público com o nosso bioma, que ela iria priorizar, não é isso, Nilo? Iria priorizar o bioma cerrado na gestão dela.
indicou o artista plástico Ciron Franco para ser o embaixador do Cerrado na Rio+20. Ele fez uma videoinstalação lindíssima lá no MAN, vai trazer para Goiânia, a próxima cidade vai ser Goiânia. Então, acho que todos esses espaços são espaços importantes para nós, serratenses, como bem dizia Paulo Bertrand, né, Graça? É muito importante o espaço que foi aberto para nós na Rio+20, e agora é a nossa vez. É a nossa vez, né, de Goiás, realmente ocupar esse espaço com os pleitos que nós estamos colocando na Carta do Cerrado e com aquilo que a gente coloca todos os dias, que a gente percebe, a valorização que a gente quer para o nosso bioma, a valorização que a gente quer para o nosso povo. Então, esse foi o trabalho que nós realizamos e a gente acredita, embora a Rio+20 tenha muitas contradições e tenha algumas perspectivas e algumas expectativas nossas que não foram alcançadas, para nós, acho que foi muito importante, foi um espaço importante e que nós temos tudo juntos aí para fazer melhor. Muito obrigada. Bom, gostaria de convidar aí o Celso Schenkel para fazer isso, as falas iniciais das impressões suas. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com todos vocês. Eu começo dizendo que o Brasil hoje, após Rio+20, consolida uma longa trajetória de protagonismo como país importante nos fóruns mundiais. Até 92, ou um pouquinho antes da Rio 92, o Brasil tinha uma posição reativa. O Brasil estava muito fustigado pelo mundo com relação ao desmatamento da Amazônia, com relação à falta de estrutura de gestão da questão ambiental, pública e privada no país. E, ao longo desse período, o Brasil se consolidou como um país proativo, com uma presença forte e muito respeitada nos fóruns internacionais. Então, eu acho que essa passagem, vamos dizer assim, de um país que sofria pressões para um país que busca consensos e busca tratar a questão ambiental de uma forma muito mais razoável e racional nos fóruns internacionais, eu acho que deve ser um motivo de orgulho. Hoje o Brasil, do ponto de vista da cooperação internacional, ele se apresenta como um país prestador de cooperação. O país tem capacidade hoje de mostrar boas práticas e fazer com que isso seja disseminado em outros países. Com relação a Rio+20, houve uma longa preparação, houve um longo processo de participação, mas eu acho que faltou um pouco de ligação nesse processo. Sociedade civil jogou um papel extremamente importante nessa catalisação das vontades e necessidades da sociedade civil com relação à mudança de atitude e comportamento face às mudanças ambientais globais. E eu me refiro às mudanças de toda a natureza, dentre elas a questão das mudanças climáticas, os novos padrões de produção e consumo que nós precisamos trabalhar. Então, a sociedade civil ela veio, ao longo desse processo, que culminou com a Cúpula dos Povos, trabalhando um conjunto grande de temas que devem, eu acho, ser objeto de discussão e de aprofundamento nesses próximos anos. Eu destacaria essa conexão entre sociedade civil e posição de países e políticas públicas, não só nacionais, mas políticas públicas internacionais, são os objetivos de desenvolvimento do desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento do milênio, que vão ser avaliados em 2015, nós podemos dizer que houve avanços significativos. Vou citar um exemplo aqui no Brasil, distribuição de água potável. Porém, esse avanço causou um passivo na questão do saneamento. Quer dizer, nós já não éramos muito abrangentes nas questões de saneamento
E o fato de aumentarmos a disponibilidade, a distribuição de água potável, nós fizemos aumentar esse passivo de saneamento. Então, existem ambiguidades na busca desse atendimento das metas. Por um lado, a gente diz, pô, nós atingimos a meta, mandamos água para quase todo mundo. Pô, mas e o saneamento, como é que está? Está péssimo. E isso é gravíssimo, porque hoje 80% da população se concentra em cidades, né, e 70% da população brasileira está a 200 quilômetros do litoral. E isso é um passivo muito complexo. Quer dizer, existe uma concentração de tensores e impactos em ecossistemas sensíveis, já bastante degradados, como, por exemplo, a Mata Atlântica, que já estão muito perto de perder sua resiliência. Quer dizer, quase que a gente não consegue mais recuperar algumas das funções desses ecossistemas e retomar a produção de serviços ambientais, que eu acho um tema também fundamental. Quer dizer, não se trata somente de dar um valor monetário a esses serviços ambientais, mas se trata também de prover esses serviços de uma forma abrangente, e eu diria que geração de trabalho, renda e sua distribuição a partir da apropriação de ativos ambientais, que hoje nós vimos fazendo de forma perdulária, no momento que nós deixarmos, quer dizer, mudarmos essa forma de apropriação desse patrimônio natural, nós vamos também propiciar que métodos e instrumentos sejam capazes de construir o que se chama de uma economia verde, que todo mundo quer, mas pouca gente sabe como estabelecer as novas bases para fazer essa passagem da economia clássica para uma economia verde, sem rupturas. Quer dizer, nós não podemos esperar que daqui a... Bom, agora passamos a economia verde. Não é bem assim. E não será assim. Existe um longo processo para a gente poder trabalhar isso. Então, eu queria, ao estimular esse debate, dizer que existem muitos temas, as questões de gênero, os novos indicadores de sustentabilidade, o combate à pobreza, quer dizer, tudo decorre de medidas que devem ser assumidas por todos nós indistintamente face às mudanças socioambientais globais de grande escala que nós estamos sofrendo. Eu queria começar por aí e dizer que eu queria cumprimentar especialmente aos goianos, em memória da pessoa do Paulo Bertrand, um brasileiro ilustre que eu tive a honra de conhecer. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Então, passando aí a palavra para o Nilo Diniz, fazer suas falas iniciais. Bom dia a todos e a todas. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui nessa cidade maravilhosa de Goiás, que é Goiás. É diferente, né? Quando a gente procura a cidade de Goiás, muita gente fala, mas como assim, você já está em Goiás? Né? Mas isso lá mais perto de Brasília, né? Nos arredores. Aqui o povo mais de Goiânia para cá conhece bem Goiás velho, né? Que é mais falado. É um prazer estar aqui, uma honra grande estar com essas pessoas que eu tenho assim, uma admiração muito grande aqui, compartilhando esse debate. E eu também vou falar breve aqui, porque estou interessado também em ouvir o nosso colega Gabeira, e amigo de longa data, e também saber do que vocês realmente estão interessados, saber sobre Rio Mais 20, porque aquilo ali foi tanta coisa que aconteceu, né, Celso e Jaqueline, foi um movimento tão grande, com tantas participações diferenciadas e múltiplas, simultâneas, que a gente vai levar um tempo ainda para tomar pé, assim, do real significado desse movimento. Mas de toda forma, importante destacar, a presidente Dilma, quando concluiu, né, a Rio Mais 20, ela disse que, na verdade, a Rio Mais 20 não é o teto, né, não é aquele ponto de chegada, né, na verdade é o piso, né, é a base sobre a qual nós vamos ter que trabalhar para construir, a partir dessa discussão da Rio Mais 20, um futuro diferente, né, sustentável e mais justo, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social. A ministra Isabela chegou até a dizer, viu, Celso, que as crianças que entregaram para ela, 2 cartas ela recebeu, né, uma em companhia da Xuxa e a outra em companhia do maestro João Carlos Martins, que encerrou a atividade da Rio Mais 20 pelo Ministério do Meio Ambiente, no Jardim Botânico, com um concerto muito bonito.
ela chegou a dizer que o documento das crianças parecia um pouco mais objetivo, assim, né, com questões mais claras, assim, até do que tanto debate, né, que foi feito em torno do documento oficial. E no fim ele tem assim um grau de generalidade ainda substantiva, né, mas tem questões importantes colocadas lá e que devem orientar as ações aqui do governo federal a partir de agora. E também a ministra Isabela reclamou e questionou muito a participação dos países mais ricos, países desenvolvidos, que na verdade, na hora de apresentar aquele princípio que foi admitido no documento, foi um avanço, né, que o documento admitiu o princípio da responsabilidade diferenciada, né, quer dizer, aqueles países que estão poluindo há mais tempo, aqueles países que têm melhores condições financeiras e tecnológicas, devem ter uma participação diferenciada no contexto mundial. Mas na hora de apresentar a conta, aí realmente recolheram os flaps e não houve assim uma participação tão importante quanto se esperava. É claro que nós reconhecemos que estamos vivendo um momento de crise, né? É uma crise que não é só europeia, é uma crise mundial, infelizmente. O Brasil já está sentindo efeitos dessa crise econômica, mas ainda há uma dificuldade, principalmente de líderes europeus, de reconhecer nessa crise a sua dimensão ambiental e social também. Nós não vamos sair de crise econômica, essa só é mais uma crise, principalmente ligada ao setor financeiro. Não é possível sair de uma crise dessa sem trabalhar também a questão social e, sobretudo, a sustentabilidade socioambiental, né? Ela está na base também, de certa forma, dessa situação de autoconsumismo, né, de uma produção que é orientada para um consumismo exagerado e que é insustentável em todos os pontos de vista. Nós não podemos pensar em inclusão social com esse padrão de produção e consumo. Inclusão social com esse padrão de produção e consumo quer dizer insustentabilidade. Social também, porque não vai sobrar, né, não tem como. A conta não fecha, né? Então nós temos que realmente repensar seriamente a maneira de produzir e de consumir. O Ministério do Meio Ambiente hoje tem um plano que é discutido em todo o governo federal, um plano de produção e consumo sustentável. O presidente Lula, no último ano de governo, ele sancionou uma lei que estava há 15 anos no Congresso Nacional. Gabeira sabe bem, porque foi um dos que lutou para sair a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei, felizmente, foi aprovada e sancionada em 2010, em agosto de 2010, e hoje é uma das prioridades do Ministério do Meio Ambiente também, que afeta diretamente a discussão de padrão de produção e consumo. É como é que nós estamos descartando, né? Quer dizer, como é que nós estamos resolvendo a questão das saídas, né, dos subprodutos da produção. Isso é tema da Rio+20, foi tema central, porque ali a gente estava discutindo desenvolvimento sustentável, mas é preciso que a gente, a partir da Rio+20, adote uma política mais proativa em relação a essa questão. A sustentabilidade socioambiental ainda não é um valor amplamente absorvido pela política macroeconômica, infelizmente. É uma luta que a Rio+20 com certeza dá um passo importante, mas que nós vamos ter como governo e como sociedade que continuar empunhando a bandeira da sustentabilidade para que ela cada vez mais se torne central no planejamento do Estado e no planejamento da economia do país também. E até porque crescimento econômico não pode ser visto como solução, como elixir, como a forma de resolver o problema social, o problema ambiental, então tem que crescer. Não é por aí. Para crescer tem que resolver o problema social e ambiental, ao contrário. Ou nós vamos crescer em crise, como é o que está acontecendo. Quem assistiu aqui o filme Trabalho Interno, que ganhou o Oscar de melhor documentário, até tirou o lixo extraordinário, né, que estava cotado para ser, estou aqui no Festival de Cinema, tenho que falar de cinema, né? O Oscar de melhor documentário de 2011 foi para um filme chamado Inside Job. Eu recomendo que se assista esse filme para a gente ver o fundamento ambiental da crise que nós estamos vivendo, que começou lá em 2008 com as hipotecas nos Estados Unidos e toda uma movimentação, né, da classe média norte-americana hipotecar casas, usar o dinheiro para quê? Para consumir, basicamente, né, para poder ter acesso a produtos. E tudo que gerou em torno disso, principalmente a partir do capital financeiro. Quem puder, dê um jeito de baixar e assistir esse filme, que vale a pena, porque no cinema praticamente não foi exibido, né? Mas é um filme muito interessante. Ele coloca em questão um outro tema também que, de certa maneira, o Celso mencionou en passant,
que é o PIB e o FIB, né? Eu acho que nós não podemos continuar, para pensar em mudança de paradigma, nós temos que pensar em outras formas de medida da nossa felicidade, que em essência o que nós fazemos é isso, né? Medir o progresso da sociedade, quer dizer, medir o grau de felicidade da sociedade. Então, produto interno bruto, está claro que já não corresponde mais, as Nações Unidas têm trabalhado com o Índice de Desenvolvimento Humano, mas uma evolução do IDH hoje, né? A partir também da experiência do Butão, né? Com a felicidade interna bruta, o FIB, né? Eu acho que pode ser uma orientação interessante também para a gente pensar novas maneiras de medir o crescimento do país. E nós da educação ambiental, está aqui a Patrícia Mouzinho, que é nossa parceira, né, da educação ambiental também, da Política Nacional de Educação Ambiental e das conferências, nós da educação ambiental estamos desafiados. Eu percebi isso na Rio+20. O que aconteceu entre a Eco 92 e a Rio+20? Aconteceu que nesses 20 anos a agenda ambiental se expandiu muito significativamente em toda a população. Foi impressionante a participação da juventude na Rio+20, o envolvimento das mulheres em todas as frentes, né, em todos os debates, uma presença muito forte da mulher, né, nos debates como liderança, né, e também do setor empresarial, também foi muito destacado, bem diferente de 92, com muitas propostas ousadas. Por exemplo, o movimento Sem Terra fazendo acordo com uma empresa grande de celulose no sul da Bahia para parceria entre os assentados da região com a empresa de celulose sem plantar eucalipto. Aí o que a empresa está ganhando com isso é um enigma que eu estou tentando descobrir, mas enfim, é uma experiência nova, entende? O Greenpeace, por exemplo, fechando parceria com a Fiesp e com a Firjan para realizar estudos também em diálogo com esse segmento empresarial de São Paulo e Rio. O que quer dizer isso, né? Qual é o diálogo que nós da educação ambiental temos que fazer com esses segmentos? São temas assim que a Rio+20 trouxe, que eu acho que nos desafia a voltar a trabalhar a educação ambiental, a levar os valores da educação ambiental, da educação crítica, permanente, continuada, nesses segmentos que estão se envolvendo cada vez mais com a agenda ambiental. E eu vou ficar por aqui, Emiliano, não vou me alongar não, teria outras observações, mas eu prefiro ouvir aqui o Gabeira e ver as perguntas de vocês, aí a gente continua o debate. Uma última coisa que eu quero observar, um tema que não esteve muito presente na Rio+20, mas quem estava lá no Rio, de alguma maneira, teve que viver esse tema, essa agenda, mobilidade urbana. O que nós perdemos de tempo transitando entre o aterro do Flamengo e o Rio Centro, né, Gabeira? Ali foi brincadeira. E olha que tinha ônibus especial para levar a gente para o Rio Centro, mas ficávamos horas e horas no trânsito, claro que propiciando um diálogo, né, com as pessoas que viajavam com a gente, com isso foi uma interação muito legal também, mas mobilidade urbana é um tema muito forte para as cidades brasileiras hoje, né, que nós vamos ter que enfrentar. Não foi pauta importante lá na Rio+20, mas acho que as cidades, eu falei juventude, empresários, esqueci de falar, cidades, né, também tomou muito espaço da pauta. Eu acho que a lacuna, um pouco da lacuna dos chefes de Estado em relação às decisões da conferência oficial foi ocupada por cidades, por poder local, por juventude, por setor empresarial, por vários segmentos que foram, acho que, bem mais proativos, até as crianças, segundo a ministra Isabela. Então, muito obrigado aqui por esse espaço, agradeço aí a oportunidade e vamos ao debate. Obrigado, Nilo. E, Gabeira, a bola está aí, quicando. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu ouvi excelentes intervenções aqui sobre o tema e passei 3 dias assistindo filmes numa sala escura. Hoje aqui, nessa manhã, à sombra dessa árvore, eu tenho uma enorme tentação de dizer algumas besteiras. Então eu peço um pouco de paciência a vocês. Lá no Rio, os ecologistas, depois que terminou a conferência Rio+20, disseram assim, olha, essa conferência devia se chamar Rio-20. E eu disse para eles, olha, não é nem Rio+20, nem Rio-20. É Rio mais ou menos 20. Porque nós esperamos muito dela, ela não trouxe as metas, os objetivos que nós queríamos, mas também, será que alguém acredita mesmo que a questão ambiental vai ser resolvida numa conferência? Se fosse assim, era muito fácil, né? Eu assisto conferência, eu cheguei na Suécia,
em 73, depois da primeira grande conferência desse gênero. Tive a oportunidade, depois, 20 anos depois, de assistir a conferência no Rio, em 92. Depois, em Joanesburgo, uma conferência intermediária que eu também assisti. Eu cheguei a algumas conclusões que eu não diria subversivas. A primeira delas é a seguinte: se eu puder, eu não vou nunca mais numa conferência delas. Sabe por quê? Porque você acompanha muito melhor na internet. Você tem uma visão muito mais ampla do que está se passando pela internet. É ali que você pode ver as várias... A conferência coloca uma série de pessoas que acham, eu até respeito, são um trabalho, mas elas acham que realmente estão salvando o planeta. Então isso dá um peso, uma gravidade às pessoas, no caminhar, no falar e tal, que é uma fantasia. Na verdade, não se está ali realmente salvando o planeta. Está se fazendo um programa para que a humanidade possa, dentro dos seus limites, alcançar os objetivos de sustentabilidade, os objetivos de combate à pobreza, aqueles objetivos colocados ali. Os ecologistas também, meus amigos, parentes, primos, como dizem os índios, nós afirmavam que a Conferência do Rio de Janeiro era muito equivocada porque não tratava do clima. E a ONU disse claramente, olha, nós estamos fazendo uma agenda que é economia verde, que é combate à pobreza e outros temas, e não vamos incluir aqueles temas que já têm um fórum próprio. Então não vamos incluir nem a questão do clima, nem a questão das florestas, nem a questão da biodiversidade, porque eles têm um fórum próprio de discussão. Nós não vamos... E as pessoas achavam, quer dizer, nós viemos do fracasso em Copenhague, achavam que depois do fracasso de Copenhague, nós íamos resolver, numa conferência do Rio, uma coisa que não conseguimos resolver onde ela estava sendo discutida, só aquilo. Quer dizer, não era possível. Então, existe também, em todo o discurso do movimento ecológico, sobretudo de algumas ONGs, uma necessidade muito grande de afirmar a sua importância. Não é? Se as coisas estão muito mal, estão terríveis, elas continuam sendo importantes e conseguem manter também um pouco, elas tendem a dramatizar. Entende? Eu acho que nós não devemos dramatizar porque nem tudo acontece dentro da conferência. Grande parte do processo de recuperação do planeta, grande parte do processo de descoberta de novas tecnologias, grande parte da descoberta ou das iniciativas populares ou locais se dá fora da conferência. É um processo que envolve a humanidade no conjunto, que ela não pode ser sintetizada nos governos que se reúnem ali. Ela é muito mais do que isso. Então, não há razão para um pessimismo exagerado. Também não há razão para um otimismo exagerado diante dos grandes problemas que nós temos. Pessoalmente, eu que acompanho esse processo durante muito tempo, eu considero que, para nós, houve uma vitória pelo fato da humanidade, expressa nessa conferência, ter reconhecido a gravidade e a importância do problema dos oceanos, não é? Dos mares. É uma ilusão supor que nós vamos manter o planeta sadio, mantendo simultaneamente um processo de degradação dos nossos mares. Não é? E existe nos mares agora alguns problemas muito sérios que dizem respeito não só ao clima, não é? Por exemplo, alteração da temperatura das águas dos mares, das correntes marinhas, do fluxo das correntes, pode precipitar mais o processo de aquecimento global. Então, pode transformar o processo de aquecimento global numa coisa mais perigosa ainda do que é. É uma questão. A sobrepesca, o exagero que é feito na pesca mundialmente, está reduzindo enormemente os estoques de peixe. Isso é o quê? É uma ameaça à segurança alimentar da humanidade. E a acidificação, que é uma coisa mais triste ainda. A acidificação é um processo que se dá no mar a partir do excesso de gás carbônico. O mar absorve muito gás carbônico, mas quando a produção de gás carbônico pela humanidade é muito grande, a absorção fica mais difícil. Então, ele não tem a capacidade de absorver tudo isso e manter o seu equilíbrio. Então, acontece uma coisa que a água fica acidificada. E essa acidificação, ela atinge diretamente
o esqueleto dos corais. Ela vai destruindo o carbonato de cálcio, vai destruindo a estrutura de carbonato de cálcio dos esqueletos de corais. E, com isso, vai transformando o mar numa espécie de deserto. Sem contar o fato de que, além desse processo extremamente perigoso, nós temos também um outro fator que também é muito perigoso e nós podemos constatar. Tenho amigos que trabalham no Projeto Tamar, né? E cada vez que morre uma tartaruga, eles fazem a autópsia da tartaruga. É incrível o número de tartarugas que morrem e cujo estômago está repleto de plástico. Quer dizer, quase sempre você, fazendo uma autópsia numa tartaruga, você vai ver que ela engoliu muito plástico. E os peixes também, de uma certa maneira, consomem uma série de coisas venenosas e desnecessárias para ele. Então, o fato dos oceanos ter chegado ao topo da agenda, para mim é fundamental. Já é um caminho, não é? Evidentemente que nós não podemos avançar, porque vocês sabem que os oceanos são protegidos pelos países até um certo limite, que é o limite territorial, o limite da soberania do país, 200 milhas marinhas, não é? Então, além desse limite, é uma água de ninguém, não é? É uma no waters land. Então, como é que nós vamos fazer para dirigir esse trabalho, para proteger essas águas que não pertencem especificamente a nenhum país? Nós temos que inventar um modo de governança global. E temos que mudar o tratado do mar. Nós temos que avançar para criar um novo mecanismo. E isso, infelizmente, não surgiu agora. Eles prometeram que, a partir de 2014, vão avançar nesse processo. Mas é fundamental que a gente tenha uma proteção dos mares para além da área, porque, na verdade, nem a área que é nossa a gente protege adequadamente. Agora, imagina a área que não é nossa, que se estende além do mar territorial. Então, é preciso, eu não conheço, eu não tenho a fórmula para resolver essa parada. A única coisa que eu conheço de governança global, que eu vi pessoalmente, que funcionou, é na Antártida. Lá, realmente, os países estão presentes, são solidários uns com os outros e controlam aquele universo branco lá, aquele universo de gelo, de uma forma razoável, não é? É um experimento de governança global que poderia ser a base dessa discussão. Mas, infelizmente, não houve a possibilidade de avançar nisso. Eu acho que a ONU também no campo das medidas que ela devia tomar. Agora, assim, precisamos de um instrumento, para acompanhar o desenvolvimento sustentável. Criar um instrumento internacional. Tudo bem, mas e a grana? Não é? Aí fala, não vamos ter um instrumento, vamos reforçar o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E quase tudo que se batia ali chegava na questão do dinheiro, sabe? Eu imaginava aquela gente toda sentada ali, como aquele grupo de estudantes que consome num bar, e de repente, quando chega o garçom, a gente olha um pouco, quem vai pagar a conta? Não é? E a questão que se colocava é essa, quem vai pagar a conta? Nunca foi bem resolvido isso. A ministra tem razão. Agora, em 1992, os países nórdicos, que são bastante desprendidos, a Noruega, a Suécia e a Dinamarca, ofereceram uma fórmula. Assim, olha, a gente vai tirar 1% do produto nacional bruto dos nossos países e vamos destinar a projetos nos países mais pobres. Era uma fórmula boa. Mas aí eu me lembro que eu era jornalista e fui entrevistar o primeiro-ministro da Alemanha. E falei com ele, como é? A Alemanha está nessa? Ele falou, nem pensar. Nem pensar, porque nós acabamos de fazer a reunificação, todo o dinheiro que nós temos, nós estamos usando para recuperar o leste, o lado oriental da Alemanha, que realmente estava numa situação penosa. Quando eles fizeram a reunificação da Alemanha, o outro lado estava muito pobre, não é? Muito pobre em relação ao lado ocidental. Então, a Alemanha já saiu fora. Agora, voltando à mesma questão, eles colocam outros problemas. Mas nem pensar, com essa crise que nós estamos,
Entende? Todos eles estão com problemas internos. Não é? Os Estados Unidos têm a sua crise, não é? A Europa tem uma crise muito séria e fica muito difícil politicamente, entende? Eles destinarem dinheiro para os países chamados mais pobres e terem uma oposição interna, mas nós estamos precisando de emprego, nós estamos precisando de investimento, então é muito difícil. Então, quando as pessoas falam, você disse uma coisa muito interessante, algumas pessoas acham que a gente vai mudar de uma vez só, não é? Falando, olha, nós precisamos de um outro mundo, o outro mundo possível está aqui e tal, mas os dirigentes, é uma suposição, pensar que os políticos mundiais vão aqui adotar uma política totalmente revolucionária em relação a eles, é um absurdo. Até pensar, eu me encontrei com um grupo que estava lá na Rio+20, fazendo uma campanha para reduzir, não para reduzir, para ter fez alto, uma data para acabar com o subsídio da gasolina. Aí eu conversando, poxa, mas você imagina, aqui no Brasil, a dificuldade que nós estamos tendo para acabar com o subsídio da gasolina. Você acaba com o subsídio da gasolina, você aumenta primeiro o preço da gasolina nos postos, e já tem uma grande reação popular. Depois você aumenta o preço dos alimentos, é uma outra reação popular. Então, para o político, ele examina isso, bom, é correto. A gasolina, o petróleo é poluidor, o petróleo contribui com o aquecimento global, nós temos que passar para outro tipo de energia, mas, de repente, para o político sacrificar a carreira dele para resolver uma questão que ele não está seguro ainda de que vai ter a repercussão que está, é impossível. Então, a gente tem que pensar realmente numa transição, num processo de transição. E a gente vive, nós estamos em pleno processo de transição. É um processo de transição, muitas vezes as pessoas dizem, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo para o mundo chegar, para nós estarmos com todas as medidas prontas e a vida ser possível no planeta. Nós vamos acabar, a humanidade pode até acabar com as possibilidades de sobrevivência. Está bem, não vai dar tempo, mas o que nós vamos fazer? Vamos impor à força uma solução mais rápida? Não tem saída também para toda essa confusão fora da democracia. Não tem saída, nós não vamos propor um fascismo ambiental, um autoritarismo ambiental, não há caminho para isso. Agora vocês têm que fazer isso, senão vão morrer. Não adianta, não é? Então, temos que ter muita paciência, temos que ter muita cintura, não é? E o Brasil é um país que se mostrou com muita cintura. Eu até falei, a Dilma confundiu um pouco. Desculpe, eu não estou fazendo uma crítica. Ela confundiu quando estava, eu acho que ela estava no exterior, falou assim, foi uma grande vitória do Brasil a Rio+20. Aí todo mundo malhando a Rio+20, ela ficou assustada. Se eu considero uma grande vitória do Brasil, todo mundo diz que foi um fracasso, alguma coisa errada. Mas a vitória do Brasil, na realidade, foi a cintura da diplomacia brasileira em botar todo aquele planeta junto, entende? E obter um consenso num espaço de tempo hábil, num espaço de tempo muito limitado. A diplomacia brasileira é extremamente hábil, extremamente capaz e conseguiu esse processo. Fora disso, não haveria nem acordo para os presidentes assinarem. Eu creio que eu terminei, né? Até falei demais. Depois, no debate, a gente continua. Muito obrigado. Eu gostaria também aqui de registrar a presença aí que muito nos honra do secretário das Cidades, Igor Montenegro, se faz presente. Oi, Igor. E também do grande maestro desse evento, que é o secretário da Cultura, Giovanni Felipe, que está aí, tá escondido aí atrás também. Muito obrigado. Bom, eu gostaria então de abrir aí as perguntas, algumas considerações, algumas falas, e gostaria também que falasse o nome e registrasse para quem que está questionando, e uma certa brevidade também na pergunta, para dar tempo para muita gente. Pois não. O Sino foi o primeiro a fazer a pergunta.
Aí, muito bem. É. Bom dia para vocês. Eu sou Geraldo, eu sou morador aqui da cidade de Goiás. Eu queria pontuar algumas coisas aqui. É importante, a gente faz o FICA é lindo, a cidade é linda, todo mundo que vem se encanta e isso tudo é verdade, né? Por outro lado, é sempre importante ressaltar, a gente investe muito dinheiro, eu ia falar gasta, mas é investe, né? Porque realmente é bom. Aqui, mas nós temos uma série de problemas não resolvidos aqui dentro da cidade que o FICA muitas vezes ignora. Que é a questão, por exemplo, vocês chegam na rodoviária, quem veio de fora, chega e desce aqui, né, para o centro histórico, e aí você olha e fala, nossa, fica deslumbrado, que lindo, né, as casas coloniais e tal. Aí se você olhar um pouquinho para baixo, às vezes você não olha, você está encantado, você vê o Córrego do Prata, que é um esgoto a céu aberto, aqui na cidade de Goiás, né, e que faz tempo que está lá, né. Segundo os nossos representantes do município, o hospital lá de cima joga o esgoto direto, sem tratamento, no Córrego do Prata, né? Então, nós temos um lixão aqui na cidade, que é uma coisa horrenda, vocês poderiam visitar também, né? Para ver isso, porque a gente tem que apontar as contradições, quer dizer, é uma contradição interna a gente fazer o FICA, eu adoro o FICA, eu moro aqui, que legal, então. Mas é uma contradição muito grande, a gente tem dinheiro para fazer um festival de cinema ambiental, mas não tem dinheiro para fazer o saneamento de um riozinho. Então eu gosto do FICA, mas eu preferia, se fosse para trocar, eu trocava pelo saneamento do rio. E outra coisa que eu queria pontuar no nível, é sempre bom pensar o local, né? E aqui a gente tem muitas soluções, se for nos assentamentos, tem muita solução sustentável aqui, né? O problema muitas vezes é que as pessoas estão lá nas conferências, né, tentando inventar a roda de novo, né? Então tem uma série de contradições que seria muito longo ficar falando todas elas, não cabe, né? Mas uma coisa que me incomodou, acho que na sua fala, você falou assim, não, que a Dilma falou que a Rio+20 é o ponto de partida. Eu achava que o ponto de partida tinha sido Estocolmo em 72. Quer dizer, então nós temos 40 anos depois e nós estamos ainda no ponto de partida, né? Então, alô. Eu acho que isso é um problema, né? Eu entendo a questão diplomática, a crise e tal, mas quer dizer, em 92 a Alemanha não podia porque tinha a Alemanha Oriental. Agora não pode porque tem a crise no mercado. Daqui 20 anos ela não vai poder por quê? Né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é, todo mundo fala em desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável, isso é lindo, né? Mas ninguém diz o que é desenvolvimento. Porque o que eu vejo desenvolvimento, assim, desenvolvimento aqui, e perguntando para as pessoas em todos os lugares, é desenvolvimento, é asfalto, é indústria, é água, né, em casa, isso tudo é desenvolvimento, né? Quer dizer, o desenvolvimento, então, isso é incompatível com a sustentabilidade. Ou seja, desenvolvimento que é praticado comumente, né, é o que? É simplesmente acúmulo de capital que é danoso, né? E é verdade também que nós temos que buscar o consenso, né? Eu concordo com vocês nisso, não adianta. Eu tenho vontade de explodir algumas coisas, mas não vai funcionar, porque vai explodir uma, ele vai construir outra coisa, não faz diferença, né? O Tolstói já dizia que não adiantava você matar o tirano, porque vem outro depois, então é irrelevante. Porém, eu queria que vocês abordassem o que é desenvolvimento para vocês, como é que a gente concilia isso, quer dizer, como é que a gente concilia desenvolvimento e erradicação da pobreza com a Monsanto, para nomear uma, né? Porque a Monsanto vai pegar, vai produzir a semente Terminator, que vai eliminar, quer dizer, vai eliminar a biodiversidade, vai impedir o agricultor de ter a própria semente e o cara vai ficar dependente dela, se ele não tiver dinheiro ele está lascado. Então eu queria que vocês abordassem como é possível, o que é desenvolvimento, como é possível ter essa conciliação com as grandes corporações que são dependentes desse modo de destruição. Obrigado.
Assim, Jaqueline, só uma coisa, tem mais uma outra pessoa inscrita, fazer um bloco, que aí a gente já responde bloco, eu acho que atende mais pessoas, só reforçando, de falar o nome e a pergunta e para quem, caso tenha uma pessoa pontual. Aqui, tem uma senhora, aqui, ó, o microfone. Ah, você está, perdão. Claro? Só um instante. Qual que é só um instante. O seu nome? Geral. Pois não. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ioelson. Nome diferente, mas não importa. Né? Importa o conteúdo, né? Vamos ver se tem conteúdo. Eu sou ambientalista, sou de Brasília. Eu acho que eu vou seguir a linha do meu colega anterior. Vamos tratar da nossa casa, né? Vamos ver o que Brasília tem em termos de meio ambiente. Porque me parece que o meio ambiente, de modo geral, a nível até de Rio+20, parece que é o primo pobre, né? A mulher de malandro é relegada a segundo plano, né? Depois a gente vê sua necessidade, depois a gente vai ver a solução do seu problema. Primeiro, o banco, o recurso financeiro. Precisamos acudir aos bancos, às necessidades financeiras dos países. O meio ambiente parece ser paciente, vai esperar, né? Mas vamos então ao ponto ambiental. Uma análise rápida aqui sobre a situação a título de exemplo, como foi feito aqui de Goiás Velho, vamos a Brasília, capital da República, né? Poderia ser e tem a obrigação de ser um bom exemplo para o país, se não para o mundo. Mas essa não é a realidade. A minha análise é que Brasília, em termos ambientais, é uma vergonha até para o mundo, para os brasileiros e para o mundo. Que me perdoem as autoridades que sejam responsáveis pelo meio ambiente, mas me perdoa também, porque eu também sou um cidadão responsável. Qual é a realidade de Brasília? É a mais negativa possível. Esqueça o lado político, em termos ambientais, né? O que tem de bom em Brasília em termos ambientais? É difícil de ver um bom exemplo em Brasília. Se alguém tiver que puder me ajudar, eu até gostaria de ter esse bom exemplo. Mas eu tenho muitos maus exemplos. E espero que outras pessoas também possam ter essa visão do que é o meio ambiente. Eu estou tomando Brasília como exemplo. Isso eu tomo Brasília como Brasil, né? Mas vamos Brasília por ser a capital. O que tem Brasília de bom exemplo? Se alguém souber e puder me dizer, eu gostaria. Em termos ambientais. Mas a gente pode elencar uma série de danos ambientais e de maus exemplos que Brasília nos oferece. Não tem coleta seletiva, não tem esgoto 100%, né? Resíduos sólidos jogados para todo lado. Não tem cultura ambiental, em que pesa a existência de algumas ONGs, né? Que fazem algum trabalho, que poderia ser algum bom exemplo, se alguém quiser relatar. Né? Vai ter oportunidade. Só assim, para dar oportunidade para mais gente perguntar, assim, você tem um comentário ou alguma pergunta para alguém da... Não, é um comentário, como você está vendo, mas eu posso encerrar rapidamente. Perfeito. Né? Não precisamos entrar em tantos detalhes de Brasília. Vou entrar no outro aspecto aqui que eu acho fundamental. Isso é a nível de Brasil também, mas Brasília, os parques queimam totalmente todo ano e repetidamente. Quer dizer, não há uma preocupação em preservar o meio ambiente, mesmo dentro dos parques. Né? Não há estrutura para prevenção, não há estrutura para controle. O parque queima 15 dias, as pessoas ficam apáticas, a sociedade fica apática, né? E diante desse... A sociedade brasileira aceita muito bem o fogo, que eu considero ser o maior desmatador no Brasil, é o fogo. Que desmata de forma generalizada, desde a semente e ceifa também os animais, não são só as plantas. Então o fogo no cerrado, principalmente, é uma catástrofe. Nossas nascentes, o cerrado é o berço das águas, todas as nascentes são queimadas, literalmente. Se quiserem ver, é só andar. Né?
todas as nossas bacias nascem no Cerrado. E, se não todas, mas uma grande proporção, pelo menos onde eu ando, as nascentes são queimadas. É um total desprezo para a natureza. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Pois não. Bem, fiquei bem impressionada e esperançosa. O nome da senhora? Meu nome é Isabel, eu moro em Goiânia, sou professora da UFG, professora aposentada. E escritora, né, depois que me aposentei. Pois bem, fiquei então bem impressionada e esperançosa pelo fato de a mesa ter falado em educação ambiental e educação para o consumo. Muito bem. Enquanto as pessoas falavam, eu olhava para esses copinhos de plástico. Esses copinhos inocentes, se eles forem jogados na água, eles vão gastar mais ou menos 400 anos para degradar-se. Eu tenho uma experiência de beber água na farmácia artesanal em Goiânia, cujo copo é de papel. Então, eu pergunto aos organizadores do FICA se não seria possível substituir os copos e as garrafas plásticas por copos de papel. Bom, então, só fechando esse primeiro bloco aí, foram 2 perguntas e um comentário. Eu gostaria de ver alguém rapidamente, para os membros aqui da nossa roda viva aqui poder responder. Não sei, Celso, você quer alguma fala? Bom, com relação ao que o Geraldo falou, os lixões, né, eles estão com a sua vida, com o seu tempo contado, né? Existe um prazo agora legal que faz com que todos os municípios devam erradicar os seus lixões e fazerem aterros sanitários tecnicamente trabalhados, precedidos por uma seletividade dos resíduos sólidos. Quer dizer, não é recuperação de lixo, é recuperação de matérias-primas, muito mais que isso. Nós estamos recuperando materiais que voltam aos processos produtivos, desoneram as bases de produção desses materiais. Então, acho que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela não só promove uma diminuição dos impactos, mas cria um novo ramo da economia por meio da logística reversa. Eu estava vendo um dado outro dia que o Brasil diminuiria quase 40% das suas emissões de gases de efeito estufa oriundas do transporte rodoviário, que é a base da nossa matriz de transporte, se aproveitasse os fretes de retorno para a logística reversa. Ou seja, nós dividimos por 2 a emissão de gases de efeito estufa por tonelada transportada no país. Então, a logística reversa é extremamente importante, não só para reaquecer esse ramo, para aquecer um novo ramo da economia, mas também em termos de cumprimento de metas do país. Né? Bom, com relação ao córrego, é aquilo que eu já tinha mencionado, quer dizer, aumentamos a oferta de água e criamos um passivo maior ainda na área de saneamento. O Brasil agora tem mostrado, e vários outros países também têm buscado investimentos nessa área do saneamento, não só para tratamento e disposição correta, mas também para reuso de água, né? Que é uma coisa muito importante quando a gente fala de cidades, grandes regiões metropolitanas que tiveram uma expansão muito grande, cujas fontes de abastecimento já estão num limite de oferta muito grande para aquelas populações, até mesmo para o crescimento vegetativo sem adição de populações. Com relação às questões da agricultura, aquilo que o Gabriel também estava falando, eu acho que o agronegócio e a agricultura ou agrofloresteria sustentável também é um processo de retomada de maior racionalidade nos processos produtivos no campo. Então, não vamos de uma hora para outra
cessar o uso de agrotóxicos, cessar o uso de sementes melhoradas. Quer dizer, a partir dos anos 30, promoveu-se a chamada Revolução Agrícola. Muitos insumos químicos, muito melhoramento genético, etc. Depois veio a transgenia, né, que é outro tipo de manipulação genética, né, das plantas, né. Então, eu acho que há uma tendência de se desenvolverem novas tecnologias. O Brasil tem uma empresa que é a Embrapa, que é uma empresa de ponta em nível mundial, em geração de novas tecnologias agropecuárias, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte detalhe, que é uma coisa de mercado e de maior nível de exigência da sociedade civil também. A Embrapa tem um arsenal extremamente grande e muito competente de controle biológico, controle integrado de pragas e doenças de plantas, que não se transforma do nível experimental para o nível industrial porque falta investimento. Por que falta esse investimento? Porque a sociedade não vem exigindo que se faça uma agricultura mais limpa, como retomada de um processo de descontaminação dos alimentos que são consumidos hoje. Então, por que o mercado da agricultura orgânica cresce a 8% ao ano? As pessoas dizem, os produtos da agricultura orgânica são muito caros. Eles estão adquirindo uma economia de escala, estão baixando o preço, mas existe um conceito também no campo da economia ambiental, quer dizer, não é se é muito caro, essas pessoas estão dispostas a pagar e podem pagar por um produto de melhor qualidade. E eu acho que essa diferença está diminuindo. Quer dizer, o preço está baixando e as pessoas estão dispostas a pagar. Então, eu acredito que todo esse trabalho e algumas dessas empresas que hoje são extremamente impactantes do ponto de vista socioeconômico e ambiental, elas obrigatoriamente vão ter que promover um ajuste ambiental, uma adequação ambiental nas suas atividades produtivas, senão elas vão fatalmente perder mercado. E isso é uma coisa que dói no bolso do empresariado. Bom, eu gostaria de falar em relação às 3 colocações, porque a gente percebe que a falta de educação ambiental nos distanciou e nos distancia ainda das questões vitais como foram aqui colocadas. Nós não temos lições práticas em torno da vida prática nas nossas escolas, nem nas nossas vidas. Então, perceber o que o Geraldo coloca aqui na relação do festival, da implementação desse festival, do custo dele, do custo para resolver as questões ambientais colocadas, isso é muito importante, isso destaca, Geraldo, a importância do festival, desse FICA, e que essa construção e essa reflexão que você faz demonstra que todo esse processo, toda essa reflexão, ela é processual mesmo. As coisas não mudam, e aqui já foi falado muito por todos, nós não vamos mudar de um dia para o outro. É um processo, porque são mudanças de hábitos, e nós sabemos que a gente não muda hábito de um dia para o outro, é uma geração. Então, o que nós estamos falando aqui, nossos netos poderão fazer, mas se nós falarmos, se nós apropriarmos desses conceitos mesmos, se nós tivermos a capacidade de dialogar com todos os segmentos sobre a questão poder público, privado, sociedade civil, com as crianças, nós temos que ter essa capacidade de conversar. E aqui, eu não acho que por acaso, mas hoje nós temos aqui representado 3 secretarias importantes para dar uma efetividade nisso que você colocou. Secretaria da Cidade, Secretaria da Cultura e Secretaria do Meio Ambiente. Então, acho assim, nós precisamos dar uma efetividade para isso. É possível fazer. Nós já estamos juntos aqui, nós já incluímos o Fórum Ambiental no FICA, né? Começamos toda essa discussão, agora nós precisamos realmente
no próximo planejamento, trazer todas essas considerações aqui, ver como é que nós realmente podemos exemplificar tudo que está sendo dito, tudo que está sendo discutido, né? E muitas conquistas nós já temos. Então, eu insisto em dizer, o Nilo, que é diretor de Educação Ambiental no Ministério, da necessidade da gente trazer a educação ambiental para nossas vidas, porque nós não temos educação ambiental, nós não sabemos nos relacionar com a natureza, com o meio ambiente, a gente não sabe como é que faz. Não, eu já reciclo meu lixo, tá, mas eu não sei limpar os meus rios. Quer uma coisa mais burra do que isso? Nós somos alunos, mas nós não sabemos cuidar do lixo que a gente produz, nós não sabemos cuidar da água. Então, isso é muito sério. Os nossos rios não têm, hoje nós não temos esgoto tratado na maioria das cidades, 50%, 40%, um é 30%, outro é 20%, outro é 10%, outro não é nada. Então, isso é muito sério, e a gente precisa olhar isso de frente. Parabéns, hein? Bom, Geraldo, eu achei legal as 3 intervenções, porque elas trouxeram o assunto para o nível local, né? Até bem pessoal também, né? A Isabel colocou aqui uma questão com o copo, eu fiquei até agora com um pouco de receio de beber água. Mas vou beber assim mesmo, viu? Porque foi o que foi oferecido. Mas, de qualquer forma, acho uma proposta interessante, e foi o que disse a Jaqueline, é um processo em evolução, né? Acho que essa edição, com certeza, já apresenta aspectos muito melhores do que os anteriores, né? Por exemplo, esse fórum, como você está dizendo, né? Então, e essa oportunidade de você trazer essa questão para cá e fazer, muitos que estão aqui, que são de Goiás, refletir, e amanhã, quando terminar o FICA, talvez marcar uma audiência com o prefeito, com o secretário, e pensar como é que pode dar uma prioridade para isso no próximo orçamento do ano ou do FICA, né? Então, acho que é legal vocês terem trazido os temas locais. Só quero dizer rapidamente que o Celso já falou da Política Nacional de Resíduos. 2014 é o prazo para as cidades encerrarem as atividades dos lixões. Isso é muito importante. É importante também que nesse período até lá nós vamos ter uma Conferência Nacional de Meio Ambiente, cujo tema será Resíduos e Produção e Consumo Sustentável. O Goiás já fez a sua parte aqui, nós vamos interagir com a experiência já de Goiás nessa conferência para preparar as dos outros estados. Em relação a essa questão de o FICA ou o esgoto local, sabe, Geraldo, essas dicotomias são... os problemas locais, o investimento no FICA, o investimento... Eu não sou muito assim de fazer essas contraposições, porque como ambientalista eu sofri muito aquela época que se dizia assim, é melhor ter desenvolvimento com poluição do que não ter desenvolvimento. O povo precisa comer primeiro, antes de ficar pensando na limpeza da praça, ou mesmo no esgoto da cidade. Primeiro precisa comer. Eu não acho que uma coisa vem primeiro que a outra, sabe? É tudo simultâneo. Os titãs já disseram isso. A gente não quer só comer, né? A gente quer lazer, quer diversão e arte, né? Isso é fundamental, entendeu? Então, eu acho muito legal essa observação, mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque o FICA é uma oportunidade para valorizar a cidade de Goiás. Valorizando a cidade de Goiás, o investimento na qualidade de vida aqui também se viabiliza, tá? Eu conheço cidades, por exemplo, no sul de Rondônia, que estão desabitadas, porque a exploração dos meus amigos gaúchos, né, naquelas regiões ali, foi tão brutal que as cidades foram se esvaziando, porque o pasto empobreceu, não tem mais como criar o gado, eles estão subindo taburitis, e estão abandonando Pimenteira, Cerejeira, são todas cidades que quase metade delas tem placa de aluga-se e vende-se na frente das casas, sabe, porque foram se esvaziando, então elas não têm nenhum valor de um FICA para poder justificar um investimento ou um trabalho mais sério em relação à qualidade de vida. O piso que eu falei, a base que a Dilma falou, é por isso que até que o Gabeira colocou aqui, né? Na verdade, o Brasil teve uma vitória com essa Rio+20 pelo grau de mobilização geral que ela teve, chapa branca e da sociedade também. Foram em torno de 100 chefes de Estado que vieram aqui, apesar dessa crise, apesar da dificuldade do momento.
Então, nesse sentido, agora, por outro lado, a conferência oficial, ela tinha caráter declaratório, era diferente de 92, ela praticamente não vinculava nada das decisões dela, né, a leis nacionais, né, que viriam depois. Pelo contrário, é apenas uma declaração, o documento, ele pode, a partir da Assembleia das Nações Unidas, se transformar num documento mais propositivo. Mas como a expectativa nossa já não era de uma conferência deliberativa, então nesse sentido ela tem esse caráter de ser um ponto de partida, entendeu? Agora eu concordo com você que nós pecamos um pouco por não termos feito uma boa avaliação desde Estocolmo e principalmente desde 92 para cá. Acho que isso faltou um pouco e a gente precisa dar sequência a isso, né, de alguma maneira em termos de política pública. Quanto à questão do desenvolvimento, nós estamos vivendo, como disse o Gabeira, uma transição, inclusive conceitual, paradigmática. Desenvolvimento aos poucos está mudando. Se a gente pensar na criação do Banco Mundial logo depois da Segunda Guerra, aquele conceito de desenvolvimento já não prevalece mais. A gente já vive um outro conceito agora, mas nós temos que radicalizar nessa mudança em termos de paradigma, porque um desenvolvimento não pode ser pensado mais com exclusão social, isso está dado. O desenvolvimento não pode ser pensado mais sem considerar a finitude dos recursos naturais e também o direito das gerações futuras ter condições equivalentes às nossas para se desenvolver também. Então nós estamos falando, não é bem de uma sociedade estacionária, como tem alguns pensadores hoje já defendendo, mas uma sociedade que não necessita acumular nem crescer, ela pode se organizar num estágio estacionário. Não estou dizendo isso, não estou defendendo isso, mas nós temos que considerar o relatório do Clube de Roma, que é do início dos anos 70, que considerava os limites do crescimento. Não é possível que 40 anos depois a gente não leve em consideração isso para pensar um novo paradigma de desenvolvimento. Quanto ao que falou o Elson, de Brasília, Elson, eu achei importante as suas observações, mas eu acho que é importante você se deter mais nos detalhes para a gente não pecar muito pelo pessimismo, porque ele é imobilizante também, sabe? O pessimismo, assim, não estou dizendo que está desinformado, mas assim, sem o detalhe da informação, ele pode gerar até um estado de depressão social que a gente não veja mais solução para nada, entendeu? E fique no seu canto quieto. Eu sei muito bem que não é a sua situação não, tá? O que você colocou tem o seu valor, mas é importante você saber o seguinte: o Parque Nacional de Brasília, na temporada passada, teve um incêndio parcial, ele foi combatido bravamente, eu posso dizer, porque eu acompanhei assim com a turma do Preve Fogo, do IBAMA, com a turma do ICMBio, do órgão ambiental também do Distrito Federal, o IBRAM, e o trabalho é muito duro, viu, dos brigadistas, inclusive da sociedade, gente que trabalha voluntariamente para evitar isso, então tem um esforço, sabe? E não são todos os nascentes que estão queimando não, graças a Deus, entendeu? Porque senão não teria nem água nesse copinho. Então, é só esse detalhe que eu quero destacar para o meu amigo. Quanto ao que disse a Isabel, eu concordo, proponho que o próximo FICA realmente trabalhe com um copo de papel. Não é fácil, mas não é impossível. Enquanto isso, eu te peço licença para o Gabeira, eu e todos aqui poderem usar essa água que está no copo mesmo. Depois a gente pergunta aqui para o Emanuel onde é que ele vai jogar isso, tá? Nós tivemos 3 perguntas, eu gostaria de ser muito breve, elas foram muito bem respondidas. Mas eu queria imediatamente falar com o Geraldo, que fez a primeira pergunta, para tentar refletir com vocês aqui. Eu imagino que na plateia haja muitas pessoas de Goiás, não é? Refletir com a cidade, o que é que nós estamos vivendo aqui, não é? Com o festival. A partir dos anos 90, as cidades começaram a tentar se reinventar. Cada cidade procurou se reinventar. Era um momento que a gente estava tentando desenvolver a chamada economia criativa. E o que é essa economia criativa? É buscar um caminho para uma cidade baseada na vocação dela. E Goiás tem uma vocação, evidentemente, uma vocação turística, não é? E o FICA pode trazer pode desenvolver esse potencial. Então, a ideia é de ter essa perspectiva como uma perspectiva da economia criativa. Nós tivemos um grande exemplo na década dos 90, já no princípio, que foi a de Barcelona. Barcelona se reinventou
a partir das Olimpíadas e teve um grande avanço do ponto de vista ambiental. No mês que vem, eu vou enfrentar a mesma pergunta em Paraty. E Paraty não tem saneamento básico. E nós temos lá, eu estarei lá na FLIP, na Feira Literária de Paraty. E o tema que você coloca, que já foi mencionado aqui, obrigado, de uma forma muito, nas duas intervenções dele, a questão do saneamento, eu fui candidato algumas vezes na política. Eu ia para a televisão e dizia, olha, eu tenho vergonha, eu tenho de cabelo branco e tenho vergonha da nossa geração de políticos, porque ela não conseguiu resolver no século XX e agora no século XXI, um problema que era do século XIX. Entende? Essa questão do córrego que está correndo, é uma coisa do século XIX, os ingleses já resolveram isso. Agora, a culpa, entende? Não é só dos políticos, desses vagabundos aí que nós conhecemos. A culpa também é da população que os elege. Quer dizer, quanto mais picareta, quanto mais safado, quanto mais cafajeste, mais voto tem. É impressionante. Então, a gente tem que caminhar no processo da educação política e da educação ambiental juntos, porque é uma educação para a democracia mesmo que nós temos que desenvolver. Quanto à questão dos corpos, né, hoje eu tive uma conversa com o Emiliano sobre a sustentabilidade do próprio festival. E ele me falou que evoluiu muito. E existe uma imagem que vale a pena conhecê-la, que era do lixo acumulado na praça, nos primeiros festivais. Isso já não existe mais. Foi constituído um projeto chamado Fica Limpo, né? Em que as pessoas, com gente da comunidade, em que a cidade é limpa de uma forma sistemática. Nós também, eu tenho observado que houve um empenho em ampliar a comunicação virtual, para também economizar o uso do papel. É outro aspecto que também foi importante. As motocicletas que foram colocadas aqui, todas passaram a usar, 100 motocicletas, todas passaram a usar o combustível de álcool, exatamente para reduzir as emissões. Então, existe alguma coisa no sentido de que a senhora se preocupou, mas não chegou ao copinho, e a sua contribuição é enorme. Mas como o Nilo disse, mas depois que a gente tomar isso aqui, porque... Não, então, e quanto à questão de Brasília, de todas as nascentes queimadas, se todas as nascentes de Goiás não são de Brasília, Brasília não tem tanta nascente, as nascentes são de Goiás. Na verdade, elas pertencem a Goiás. A gente vai a Pirinópolis, a todos os lugares, você vê as nascentes aí que realmente alimentam o Sul, alimentam a Amazônia, alimentam o país inteiro, praticamente. Mas eu não tenho a sensação de que todas as nascentes estão queimadas. Não é? Talvez tenha sido uma força de expressão. Não é? Então, isso aí é fundamental. E, finalmente, para não deixar respondida a questão da Monsanto e a questão das sementes, a questão do alimento geneticamente transformado. Eu lutei muito contra a legalização do milho transgênico no Brasil, do trigo transgênico, acho que foi o trigo, não foi o milho. Não, o trigo primeiro e depois o milho. Ele foi trazido clandestinamente da Argentina. As sementes da Monsanto foram trazidas da Argentina. E foi uma das razões do meu rompimento com o governo, porque eu achava que o governo não poderia legalizar uma coisa trazida clandestinamente. De lá para cá, não que a minha posição sobre os transgênicos tenha mudado, mas eu mantenho uma posição que é a posição seguinte: o Brasil tem espaço para o transgênico, para o convencional, que é o que usa agrotóxicos, normal, e para o orgânico. A única preocupação que nós temos que ter, que o poder público tem que ter e deve ter, é no sentido de fazer com que esses espaços sejam respeitados, porque o transgênico é o único capaz de contaminar os outros. Então você tem que ter muito cuidado no transporte, você tem que ter muito cuidado no armazenamento, porque senão tudo acaba se transformando em transgênico. Você retira das pessoas a possibilidade de opção, de escolha. E, na verdade, nós não evoluímos muito nisso.
no controle da produção dos transgênicos. Mas eu acho que se nós vemos como país, porque tem uma questão também, Geraldo, que não foi falada aqui, foi falada pouco até, que deveria na Rio+20. É que nós estamos com 70 bilhões, não, 7 bilhões de habitantes no mundo. Entende? Como é que você vai alimentar tanta gente? Entende? A questão do alimento é fundamental. Se você examinar a inquietação no mundo, a queda dos governos nos países árabes, na África e tal, todas elas tiveram, de alguma forma, uma relação com o aumento do preço do alimento. E a incapacidade dos governos de subsidiar esse alimento. Então, eles foram caindo. Entende? Então, hoje é uma questão fundamental para nós pensar como é que a gente vai alimentar tanta gente. A segurança alimentar da humanidade é um aspecto de sustentabilidade fundamental. Então, nós temos que pensar, talvez, nesse processo de transição e utilizar todos os caminhos, desde que a gente tenha a preocupação de não inviabilizar os caminhos que são os caminhos não altamente tecnológicos, entende? Então, a nossa possibilidade está por aí. Agora, a questão dos alimentos era uma questão que, para nós que comemos diariamente, às vezes até 3 vezes, 4 vezes por dia, ela não aparece, ela aparece um pouco como a água que sai da torneira. Mas é uma questão política essencial para a humanidade, entende? Se a gente se descuidar dela, nós temos revoltas, nós temos revoluções, e nós inviabilizamos a possibilidade das pessoas até competirem pela vida, porque numa fase determinada, se você não consome os alimentos necessários, as proteínas necessárias, você fica incapaz de avançar como os outros avançam. Então, é uma questão também de humanidade, a questão dos alimentos. Se quiser chegar um pouco, se o sol estiver esquentando no espaço. Bom, numa sequência, o nosso microfone... pois não. O nome da senhora... Inês Verde Vida, uma entidade que milita aí em nome de todas as vidas, em prol de todas as vidas. Eu percebo que fica cada vez mais claro o fracasso iminente da Rio+20, porque, se olharmos, o Brasil está de ré e na contramão. Porque desde 68 que nós vivemos em transição. E se olharmos, todos os nossos representantes conhecem tudo, sabem tudo, e perdemos a grande oportunidade de, junto aos gestores ambientais públicos brasileiros, que são pessoas já cientistas de alto conhecimento, não tivemos a oportunidade, junto às organizações sociais, de construir um documento que seria o correto, o Brasil sendo o anfitrião, e ser apresentado a toda a comissão, onde eles fariam uma avaliação e acrescentariam ou tirariam alguma coisa. Esse seria o papel correto do Brasil. Entendeu? E eu faço uma pergunta a todos vocês, porque a velha e secular receita do Brasil, a velha democracia continua. As empresas, todas aqui dentro, tomando conta de tudo e assim, ajudando o Brasil a ser aparentemente sustentável. Só ver os papéis e tudo que foi rolado no Rio+20, tudo para inglês ver, entendeu? Então, eu pergunto a todos vocês, desenvolvimento sustentável é mito? Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, a gente só tem espaço para mais 2 perguntas. Esse senhor aqui está aqui há um tempo... Amigo, estava inscrito também. Quem? Já estava inscrito. Quem? Você? Desculpa, perdão. É você. Seu nome e a pergunta, por gentileza. Ok.
Meu nome é Valdivino Nunes, eu sou estudante de História da Universidade Federal de Goiás, campus Catalão, né? E eu gostaria de fazer duas perguntas, duas observações, enfim. Uma dirigida ao amigo aqui, eu não me lembro o nome, Celso, sim. Com relação à Embrapa. A Embrapa hoje, ela é uma empresa estatal que pesquisa para a indústria privada do agronegócio. E essa indústria, ela só gera fome, ela só gera miséria. Dentro da própria Embrapa, nós temos setores sindicais, eu não vou lembrar o nome agora, que lutam pela deposição do presidente da Embrapa e por uma nova política que atenda ao pequeno produtor, que atenda às sementes crioulas, que atenda à pesquisa, né, realmente do pequeno produtor. E quando nós falamos da Monsanto, nós temos que lembrar também que é a mesma empresa que produziu o agente laranja que foi usado no Vietnã, causou uma série de danos aos soldados, às vítimas nas florestas, enfim. E quando o Gabeira fala que existe um espaço para a coexistência dessas culturas, eu acredito que primeiro deve-se pensar o acesso à informação, principalmente, dos danos e dos benefícios que cada uma dessa cultura vai provocar nas pessoas e, principalmente, garantir o acesso à pesquisa e que a pesquisa estatal ela seja voltada para o pequeno camponês. Essa seria uma primeira observação. A segunda, Gabeira, você fala também que o Brasil assume uma posição interessante dentro da diplomacia no debate ambiental. Ao mesmo tempo, nós vivemos a contradição, né, da revisão do Código Florestal, que é um crime ambiental, né? A revisão do Código Florestal ela simplesmente permite os abusos ambientais nos mais amplos níveis, né? E aí, nesse momento, também eu gostaria de citar um exemplo. Eu sou militante do movimento estudantil e sou colaborador do MCP, Movimento Camponês Popular, né, que produz semente crioula de milho, feijão, de uma série de produtos. Lá, nós vemos, na prática, a desestimulação que o governo federal produz nas pessoas, quando esse ano mesmo, por conta de um endividamento do Pronaf que foi abusivamente somado de taxa de juros, uma família que produz esse tipo de cultura crioula, orgânica, e que, ao contrário das grandes indústrias, ela os vende a preço barato, essa família quase foi expropriada de sua terra pelo Banco Itaú. Então, qual é a política de assistência, né, que o governo federal produz a esse pequeno produtor, e qual é esse papel na diplomacia internacional que o Brasil assume quando ele vive essas contradições tão grandes dentro do seu próprio território? Obrigado. Tem uma pessoa aqui que já está há um tempo, que é esse senhor aqui, que estava aqui... Você bate... Não, meu nome é Wagner Veloso, eu sou capitão da Marinha Mercante, trabalhei a vida inteira no mar, 35 anos, e o que eu vou falar vai um pouco de encontro ao que o Gabeira falou. Eu conheço o Gabeira desde a década de 70, quando eu estava no exílio em Estocolmo, que vinha a bordo, comia feijoada, tomar caipirinha. E esses 35 anos, eu vi um progresso muito grande em relação aos navios mercantes no tópico de proteção ambiental do meio marinho. Isso só foi possível através da intervenção da IMO, Organização Marítima Internacional, através de convenções. Foram elaboradas convenções, os países signatários da ONU, todos eles eram obrigados a assinar, ou então não construíam mais navios para navegar em águas internacionais. Isso foi uma imposição.
E os armadores então passaram, a partir do final da década de 70 e década de 80, a construção naval passou a colocar a bordo dos navios, através de tecnologias mais avançadas, meios para que os tripulantes e o navio em si, porque o resíduo do navio é bem diferente do resíduo de uma cidade. Nós temos produtos químicos altamente tóxicos, e tudo isso, antes dessas convenções, era tudo alijado, era tudo lançado ao mar. Mar internacional, fora do mar territorial dos países. Era tudo jogado ali. Aquilo era um grande lixão do mundo. Ainda é, o oceano ainda é um grande lixão do mundo. É tudo que não presta vai para lá. Então, as convenções que a IMO elaborou começaram com a construção dos navios, como eles deveriam ser construídos. Conclui, porque o tempo, a gente tinha que ter terminado tudo bem. 30, já são... Bom, a convenção da IMO fez com que os navios fossem construídos de outra forma e nós, tripulantes, fomos adestrados, educados, passamos a cumprir determinadas normas que eram obrigatórias e tinham que ser comprovadas do nosso procedimento com lixo a bordo. Da mesma forma, isso foi uma coisa, você falou comigo, né? Você falou aí sobre fascismo ecológico, fascismo ambiental. Isso aí poderia ser um fascismo, uma coisa que eu estou sendo obrigado a fazer e comprovar que fiz. Outra coisa aqui agora, eu sou tabagista. Eu não posso acender um cigarro aqui no meio do público, eu não posso acender um cigarro mais em lugar nenhum. O tabagista hoje é quase um marginal. Através de quê? Que eu não posso mais fumar num restaurante, num ambiente fechado. Lei. Lei e multa. E eu acho que as coisas, infelizmente, o ser humano é complexo demais. Eu estou falando aqui não, porque essa plateia é um pessoal privilegiado, é um pessoal que tem uma cabeça distinta. A gente tem um problema sério aqui, que também, além do horário, é a questão do sol. Então as pessoas estão fazendo... Então eu queria falar contigo isso. Eu acho que se não for de cima para baixo, a coisa não vai funcionar. Não vai. Eu vou passar aqui a palavra, porque a questão do sol, porque está parecendo o circo de Soleil, as pessoas estão migrando aí conforme o sol, está ruim aqui na frente também. Então, infelizmente, não dá para ter todas as pessoas perguntando, o tempo é muito escasso, infelizmente. Eu vou passar para os membros da mesa para já fazer as considerações, brevemente responder e já fazer as palavras finais também. Tá bom. Eu queria me referir à questão que a senhora colocou sobre o papel do Brasil nas negociações, na presença do país como um país catalisador no âmbito do Sistema das Nações Unidas. O Sistema das Nações Unidas ele é bastante consensual, ou seja, só se avança quando há um consenso entre todos os países. Então, os mecanismos da ONU, o Brasil, ele obedeceu estritamente os mecanismos da ONU nesse fórum. Ele não poderia fazer diferente. Era um compromisso de Estado, né, do Brasil. Então, eu, como membro da ONU, eu entendo que o Brasil se comportou muito bem como Estado-membro. Agora, os resultados, substantivos ou não, disso não vou tecer nenhum comentário. O que eu quero dizer é que o Brasil se comportou como um Estado-membro de destaque no sistema das Nações Unidas. Para o Valdivino, com relação a... Agora eu vou tocar as 12 badaladas. Pois é, então tá bom. Quando eu me referi à Embrapa, eu me referi à competência científica e tecnológica da Embrapa, e não necessariamente à instrumentalização de um ou outro setor por uma empresa pública, privilegiando algum setor da área agropecuária ou agroflorestal. Eu me referi única e exclusivamente à competência técnica e científica da Embrapa, com a qual eu tive a honra de trabalhar quando eu trabalhei na Amazônia com borracha natural.
nos anos 80, e a Embrapa foi uma das empresas que nos apoiou muito no desenvolvimento de tecnologias e na transferência dessas tecnologias para os seringueiros. Com relação à questão do mar, existe no âmbito da Unesco a convenção, no âmbito do Sistema Nações Unidas, a Convenção dos Direitos do Mar, e existe um comitê oceanográfico intergovernamental cujo secretariado fica na Unesco. Então, para nós, a questão do mar é extremamente importante, e algumas das coisas que o senhor se referiu são, de fato, muito importantes para manter os atributos e os serviços ambientais que toda a região oceânica e a gestão desse amplo território pode nos trazer. Por último, eu queria agradecer o privilégio, né, de estar com todos vocês aqui, o Gabeira, o Nilo, a secretária de Meio Ambiente aqui do Estado e o Emiliano, nesse lugar tão gostoso aqui, e misturar, é uma boa mistura, cultura, meio ambiente, desenvolvimento social. Eu acho que um festival que se propõe a produção de uma nova linguagem por meio de várias mídias, em especial as mídias visuais, né, vídeo, cinema, etc., e traz a discussão de assuntos ambientais que também são objeto de informação por meio dessas novas mídias, ele só pode ter vida longa. Eu acho que essas iniciativas, não necessariamente governamentais, mas que começam, às vezes, por iniciativas do poder público em geral, elas devem ser cada vez mais apropriadas pela sociedade, pelos locais onde eles se realizam. Por isso que eu acho que o festival aqui tende a ser cada vez mais um sucesso. Muito obrigado, gente. Bom, Marina Silva costuma dizer que nós estamos vivendo uma crise civilizatória, onde os valores nossos estão invertidos. Então, e que a gente precisa buscar realmente a essência de ser. Então, é uma tarefa difícil. Eu só queria terminar falando, para a companheira que falou primeiramente ali, que eu não acredito que o desenvolvimento sustentável seja um mito, porque nós não somos um mito. Nós estamos aqui conversando, dialogando, para buscar esse caminho. É um caminho difícil, né? É uma realidade, mas é uma realidade dura, e é uma realidade que nós precisamos construir a solução e os caminhos juntos. Então, nós acreditamos nisso, na solução e nos caminhos juntos. Muito obrigada, obrigada à mesa, obrigada a todos vocês, obrigada a Goiás por nos receber com tanto carinho, né? Recebe os verdes, os marrons, né? E todos os segmentos aqui. Bom, rapidamente quero apenas comentar aqui as questões que foram levantadas. A Inês falou da velha democracia, né, Inês? Foi bom você ter falado isso, porque aqui, nesse debate hoje, teve presente do começo ao fim questões políticas, né? A dimensão política da sustentabilidade, que às vezes não é colocada naquele tripé, né, que se diz do desenvolvimento sustentável, que é o econômico, o social e o ambiental, né? O econômico, às vezes, desproporcionalmente colocado. Então, eu acho que o cultural, hoje o Ministério da Cultura tem defendido, né, que o cultural deve integrar, transformando isso de tripé num quadrado, né? E acho que o aspecto político também deve ser considerado, porque por trás não, mas assim, à frente de todas as ações de governo e mesmo da sociedade, a gente viu aqui uma manifestação, está na dimensão também da esfera política, sabe? No bom sentido do termo, né? Então, acho que isso é fundamental. E por isso que eu acho que a palavra de ordem central para a gente hoje no Brasil é reforma política ampla no país. Nós precisamos o Brasil precisa passar limpo essa democracia envelhecida, que eu sou a favor da democracia representativa, mas ela já tem
clara, o Brasil é pioneiro na democracia participativa, sabe? Então tem que dialogar mais o Congresso com as formas diretas de participação, os conselhos locais, as conferências nacionais, tudo isso tem que passar a integrar a democracia brasileira de forma mais legítima. A nossa Constituição é cidadã, mas muito dela ainda não está regulamentado, né, Gabeira? Nessa parte, por exemplo, uma reforma política viria em boa hora, fundamentalmente até para acabar com esse negócio do financiamento privado de campanha, que eu acho que é uma das razões das nossas pendengas nessa área. Mito, desenvolvimento sustentável é o seguinte, até já ouvi dizer que desenvolvimento sustentável é uma contradição em termos, né? Assim, se é desenvolvimento não é sustentável, se é sustentável não é desenvolvimento, mas nós estamos tratando de contradições, nós estamos tratando de uma sociedade que é contraditória, de um ser humano que é um ser contraditório, como foi falado aqui. Até eu não vou fazer defesa dos tabagistas, porque eu fui e sou muito mais feliz hoje ex-tabagista do que quando era tabagista, né? Mas não se preocupe, porque você só manifesta a contradição que está em todos nós. Tem uns que não fumam, mas de qualquer forma tem suas contradições também para resolver e buscar uma vida feliz. E para mim sustentabilidade começa assim, sabe? No local e no pessoal também, né? Como é que a gente está vivendo, como é que está a nossa pegada, né? Ecológica. E em relação à Embrapa, aí o Valdivino, eu quero dizer para o Valdivino o seguinte, você tem razão em muita coisa que você fala, meu ponto de vista, eu concordo com muita coisa que você colocou aqui. Mas a Embrapa, é bom que se diga, a Embrapa tem pesquisa em economia florestal na Amazônia, tem muita coisa hoje que as populações agroextrativistas se beneficiam de pesquisas da Embrapa na Amazônia. A Embrapa em Jaguariúna, entra no site, veja o que a Embrapa em Jaguariúna faz em termos de agroecologia, né, em termos de trabalho interessante. Então, é preciso ver com mais detalhe. Eu concordo com você que ainda o peso do grande negócio na agricultura ainda é muito substantivo, mas nós temos que trabalhar com a agricultura familiar fortalecendo. O governo federal tem uma ação muito forte nisso, o Pronaf hoje é uma fonte muito importante de crédito para agricultor familiar, tem que melhorar muito mais, né? E no Ministério do Meio Ambiente, graças ao Grito da Terra, que é uma manifestação de produtores familiares, agricultores, da CONTAG, e também de outras manifestações da agricultura, da pequena agricultura no Brasil, através da Via Campesina inclusive do movimento que você citou, o movimento camponês, né, popular, o Ministério do Meio Ambiente, o governo federal, pautou uma série de iniciativas voltadas à agricultura familiar, também na educação ambiental, né? Então, a ministra assinou, durante a Semana do Meio Ambiente, uma portaria criando o Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar, exatamente para pensar mais como fortalecer a agroecologia junto a esses produtores. Além disso, também lançou o Bolsa Verde, que é uma espécie de Bolsa Família voltada para as pessoas que estão em unidades de conservação e assentamentos que têm algum caráter de sustentabilidade. Eu não estou fazendo propaganda do PT, eu só estou respondendo a ele em termos da agricultura familiar, tá, amigo? De qualquer forma, eu acho que nós temos muito mais o que enfrentar, muito mais o que conquistar do que a comemorar, tá? Mesmo como uma pessoa que trabalha no governo hoje, eu quero dizer para vocês, há muito mais desafios a enfrentar nessa questão da sustentabilidade. Como disse a Inês, o Brasil não é sustentável mesmo, há muito mais o que enfrentar do que a comemorar. Mas, de toda forma, eu quero deixar aqui, inclusive, uma proposta que eu vou levar para o Ministério, que é do Ministério do Meio Ambiente, estar mais presente daqui para frente na promoção desse festival. Acho que ele é muito interessante por juntar cultura e meio ambiente, e então, se está aqui a Secretaria de Cultura, está aqui o Ministério da Cultura, também está a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, acho que o Ministério do Meio Ambiente tem que se fazer cada vez mais presente aqui. Então, a minha proposta, que a ministra, inclusive, eu sei que está disposta, é o ano que vem a gente está mais presente aqui como Ministério, participando desse evento tão importante. Muito obrigado. Depois de tudo que passou, eu precisava de uns 2 ou 3 minutos para explicar a minha posição. Eu talvez já não devesse mais participar de debate desse tipo, mas eu tenho um grande carinho por Goiás e me interessa muito a questão ambiental e a vontade de contribuir. Não é? Quando eu venho aqui, de um modo geral, eu escrevo no meu blog, eu divulgo coisas daqui,
E levo também algumas ideias sobre como desenvolver cidades que passam por esse processo de economia criativa. Eu não sou mais político que disputa eleições, então eu não tenho a obrigação de seduzir ninguém. No tempo que eu era só oposição, eu já falava com o governo com a maior irreverência. Agora que eu sou oposição e não disputo nada ainda, eu posso falar com uma irreverência muito maior, entende? Então, eu acho que o festival é uma coisa muito boa no que ele é, dentro da visão da economia criativa, dentro da visão de estimular Goiás, dentro da visão de estimular os produtores de filmes ambientais. Se nós contaminarmos o festival com a política, ele vai tender a murchar. Não é? E, evidentemente, quando eu digo contaminar com a política, eu me refiro a todos os partidos políticos, a todas as facções que tentam, de uma certa maneira, fixar a sua posição. Eu acho que a gente tem que ter essa perspectiva do espaço do meio ambiente, ser um espaço onde, evidentemente, pressupõe-se uma posição política, mas é aquele momento em que a gente está por cima dos partidos, por cima das disputas menores. Então, respondendo às perguntas rapidamente, a sua pergunta, né? A sua visão de que o desenvolvimento sustentável é um mito, eu só posso responder a ela com a mesma resposta que eu dou aos céticos sobre o aquecimento global. Eu vou dizer o seguinte: os países, as indústrias, as comunidades, as pessoas, todas estão voltando para mudar o seu comportamento. O que nós já investimos na humanidade, em termos de energia eólica, energia solar, o que as empresas já fizeram em termos de filtros, de mudanças do seu procedimento de produção, é uma coisa tão grandiosa. Quer dizer, a humanidade está no curso, está numa transição. Entende? E supor que o desenvolvimento sustentável é um mito é a mesma coisa que supor que o aquecimento global seja um mito. Eu respeito profundamente o cético, mas é o seguinte: existe um movimento irreversível rumo à sustentabilidade, entende? Você pode até não acreditar, mas existe, e a humanidade toda está se tensionando para isso. Então, né, o desenvolvimento sustentável, você pode dizer assim, é um mito um desenvolvimento que seja, ao mesmo tempo, sustentável? Nós estamos, desde 72, foi em 72 que surgiu na Suécia a primeira definição. Naquela primeira definição, o que a gente dizia é o seguinte: desenvolvimento sustentável é aquele tipo de desenvolvimento onde nós tiramos os elementos necessários da natureza para nós sobrevivermos e, simultaneamente, garantimos que as novas gerações possam fazê-lo também. Agora, nós avançamos nesse encontro de 2012. Nós vemos que o desenvolvimento sustentável é aquele onde nós tiramos os recursos para a nossa sobrevivência, garantimos das novas gerações e incluímos socialmente mais pessoas. Então, o desenvolvimento sustentável passou a ter também uma visão da sustentabilidade social, que também é um aspecto muito importante, não é? Então, é um conceito que eu posso dizer assim, eu não posso te mostrar isso aqui é o desenvolvimento sustentável. Mas quando você olhar as usinas eólicas, quando você olhar todo o esforço das grandes construções solares na China, você pode olhar e dizer assim, isso é desenvolvimento sustentável. Entende? Não que a China tenha um desenvolvimento sustentável. A China é extremamente predadora, mas já existe no processo predador chinês um grande movimento no sentido de fazer a transição. Quanto à pergunta sobre a Embrapa, quando eu entrei aqui, você falou, ele é muito antigo, da antiguidade. Eu reconheço isso, eu estou há muitos anos nessa parada. E quando eu vejo o estudante de história falar na semente crioula, entende? Eu me lembro daquela discussão que a gente tinha sobre a Bossa Nova, quando ela surgiu, e alguma coisa assim, mas essa Bossa Nova não é brasileira, porque eles estão usando violão elétrico. Né? Na época, a guitarra elétrica era uma influência tecnológica que nos afastava das raízes. O Tom Jobim
e o Vinícius eram acusados de ser americanizados. Nós estávamos utilizando... Eles não sabiam naquela época também que o jazz não era uma música americana, era uma música afro-americana. Nós estávamos... Mas agora, quando eu vejo falar sementes, fico pensando, mas meu Deus, vamos comer manga ou não vamos comer manga? Eu adoro manga, mas a manga veio da Índia. Então eu vou dizer, não, essa semente não é brasileira, essa semente não é crioula, é uma semente que veio da Índia. Não pode. Eu acho que a gente tem que ter uma visão, como o problema da alimentação é muito amplo, a gente tem que ter uma visão também muito ampla. Não é? É claro que nós não vamos trazer, como em vários momentos, plantas exóticas que possam prejudicar a nossa estrutura. Eu te aconselho, por exemplo, a visitar o sítio do Burle Marx, lá no Rio de Janeiro, lá em Barra de Guaratiba. No sítio do Burle Marx, ele trouxe plantas do mundo inteiro. E é uma beleza. Você vê as plantas brasileiras e as plantas do mundo inteiro. Você tem uma planta da Indonésia que é azul, não é? Você vê aquela planta azul maravilhosa entre as plantas verdes do Brasil. Isso também, essa diversidade é importante, não é? E dizer também que a indústria provoca fome ter que voltar ao estudo do Marx. Se a indústria provoca fome, quer dizer, a indústria, na verdade, ela trouxe uma série de possibilidades, ela empregou muita gente, ela produziu muita gente. Nós nem estaríamos sentados aqui, nem falando, se não houvesse a indústria. Quer dizer, a indústria foi um elemento de progresso. Agora nós estamos exatamente tentando fazer com que a indústria, que foi um elemento de progresso, não seja destrutiva. Nós estamos fazendo que a indústria seja uma indústria mais suave, menos prejudicial ao meio ambiente. Então, como o tempo está se encerrando, existe a questão do sol, mas existe uma outra questão muito importante que eu dizia lá em Brasília. Antes do almoço não é hora de filosofia, a gente não consegue filosofar. Então, nós encerramos por aqui. Muito obrigado. Assim, para encerrar, só um pequeno encerramento, assim, em nome do festival, agradecer a presença dos membros aqui desse debate, o Celso, a Jaqueline, ao Nilo e ao Gabeira, e principalmente a todos vocês. Eu acho que o Fórum cumpre o seu papel quando deixa o diálogo aberto e descontaminado dessa forma. E convidá-los amanhã para continuidade do Fórum Ambiental, às 16 horas, nesse mesmo lugar, com a Paula Saldanha. Muito obrigado.